Abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Se você puder ficar sobre os seus pés, para que nós possamos fazer a leitura. Romanos 12, 1 e 2. Todos acharam? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Bem, disse pedir aos pais para ajudar com as crianças, por favor. Não consigo, irmãos, de verdade, eu tentei, não consigo pregar com barulho. Vamos lá, eu tenho dificuldade nisso, preciso demais da ajuda dos meus irmãos, bem? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos, Pai. Essa é a Tua palavra. Revela-te a nós a Tua vontade. Revela-te a nós o Teu desejo. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir, Jesus, o que o Senhor tem para nós. A nossa expectativa está em Ti. Nosso coração está em Ti, Jesus. Nós te amamos. Nós sabemos que o Senhor tem mais. Nós sabemos que o Senhor tem mais para nós. Amém. Pode se sentar, queridos. Irmãos, o tema dessa mensagem é: eu sei que existe mais. Paulo está dizendo aos Romanos que, na verdade, ele estava fazendo um apelo quando ele diz: rogo-vos. Ele estava pedindo com insistência: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. E aqui, irmãos, antes de nós entrarmos naquilo que realmente eu quero falar, eu quero que você, assim como eu, que nós possamos pensar um pouco do que nós experimentamos até aqui. O que você experimentou até aqui? Um arrepio, um arrependimento, um choro, um regozijo. Tudo isso, irmãos, pode ser bom
genuíno. Mas eu tenho uma plena certeza, e acredito que esse é o sentimento de todos, de que ainda não experimentamos daquilo que Paulo está dizendo, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, na sua totalidade. Ainda que em algum momento nós possamos pensar assim: já experimentei, mas ainda não é a sua totalidade. Aquilo que é o assunto principal da Bíblia, é sobre isso que eu quero falar nesse dia de hoje, que é Deus habitando com os homens. Essa é a boa e perfeita vontade de Deus na sua totalidade. Quando nós olhamos para o principal assunto bíblico, nós vamos encontrar Deus desejando, Deus querendo habitar e viver juntamente com os homens. Agora, irmãos, é sobre isso que eu quero falar para vocês, e que é exatamente a resposta do tema dessa mensagem. Eu sei que existe mais. Você pode dizer assim, volto a dizer, e talvez eu seja enfático. Você pode dizer assim: eu já experimentei de muitas coisas dessa caminhada. Eu já experimentei e já provei de muitas coisas da parte de Deus. Mas mesmo assim, todos nós podemos dizer: eu sei que existe mais. Agora, melhor dizendo, é a vontade de Deus para com os homens. Esse é o estado perfeito, aonde Deus vai habitar, Deus vai viver e nós vamos viver com Ele, aonde nós vamos experimentar de como Ele é. O apóstolo João vai dizer que assim como Ele é, um dia nós o veremos. E não é difícil, irmãos, nós entendermos isso, porque nós vamos ver em Gênesis e em Apocalipse, no início e no fim da Bíblia, Deus falando sobre isso. E exatamente no estado perfeito da existência humana. O estado perfeito, porque sem o pecado, no jardim do Éden. No estado perfeito, depois da consumação de todas as coisas, porque o pecado já foi tirado na Nova Jerusalém. Então vamos lá. A Bíblia vai nos mostrar, queridos, em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Abra sua Bíblia comigo. Gênesis 3, 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do... E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aqui o escritor do livro de Gênesis está dizendo que Deus tinha por costume de passear pelo jardim na viração do... Naquela oportunidade o homem já havia pecado, mas esse era o costume de passear pelo jardim e conversar com o homem na viração do dia. Esse é o estado perfeito. Esse é um lugar onde nós precisamos lutar, batalhar para que nós possamos estar nele. Agora abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 21, 3. Apocalipse 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens.
pois com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu. Então, a mesma descrição que havia no Jardim do Éden, Gênesis 3:8, em relação da forma em que Deus habitava, da forma em que Deus se relacionava com o homem, está aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, onde chegará um dia em que Deus habitará, tabernaculará, não sei se eu posso dizer assim, com os homens, aonde Deus estará no meio dos homens. Mas olha que interessante, não somente essa característica existe de que Deus estava ali no Éden, caminhava no Éden, conversava no Éden com o homem, e Apocalipse, na Nova Jerusalém, na nova morada celestial, Deus vai habitar juntamente com o homem, mas existiam também outras características. Por exemplo, volta lá em Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, no meio do jardim do Éden havia o que? A árvore da vida. Apocalipse 22:2. Vamos lá na Nova Jerusalém celestial. Apocalipse 22:2. No meio da sua praça e de uma outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Então, nota-se que algumas características que havia no jardim também tem no Nova Jerusalém. A presença de Deus, e agora eu falei da árvore mas também existe um rio. Gênesis 2:10, vamos lá. Volta lá em Gênesis 2:10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Apocalipse 22:1. E me mostrou um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, a presença de Deus era real ali, no jardim. Ele andava, passeava pelo jardim e conversava com o homem. A árvore da vida estava ali. Um rio estava ali fluindo do trono de Deus. Logo, irmãos, nós precisamos entender que essa é a plenitude da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais do que qualquer coisa que você já almejou na sua vida, a boa e agradável e perfeita vontade de Deus é que Ele viva com os homens. É que Ele seja e esteja juntamente com os homens. Agora, o Éden é o início perfeito antes da queda. A Nova Jerusalém é a restauração e consumação dessa perfeição. O que nós precisamos entender? Que voltando ao texto inicial, aonde nós lemos Romanos, volte lá, Romanos 12, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
e não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, eu expliquei de trás para frente o qual é o máximo, qual que é o ápice da vontade, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o lugar onde eu acredito que Deus sempre desejou para o ser humano. Porque nós vamos ver, volto a dizer, no estado perfeito, no jardim do Éden, e nós vamos ver também em Apocalipse, na consumação de todas as coisas. Deus vivendo juntamente conosco. Agora, do ponto de vista humano, o que nós temos que viver? O que nós precisamos fazer no meio dessa caminhada, para que nós possamos experimentar um dia da plenitude daquilo que é a vontade de Deus? O que nós, individualmente falando, ou como igreja, precisamos fazer para que nós possamos chegar lá naquele dia e dizer: eu estou experimentando da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? O texto é claro. Primeiro, ele faz um apelo a um novo culto, uma nova forma de cultuar, não como era feito antes, com sacrifício de animais, dentro de um templo, precisando que uma figura humana representasse todas as outras pessoas. Agora, através do sacrifício de Jesus, Paulo está dizendo: rogo-vos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício. Esqueça o sacrifício de animais. O sacrifício precisa ser nós. Nós precisamos nos sacrificar todos os dias. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver, irmãos, que os discípulos, sim, aqueles que andaram com Jesus, entenderam isso. O apóstolo Paulo, antes de ser morto, ele escreveu a Timóteo e disse: já estou sendo oferecido como libação, já estou sendo oferecido como sacrifício. Ou seja, ele sabia, na segunda carta de Timóteo, ele sabia que estava chegando a hora dele morrer, ele sabia que estava chegando a hora dele partir desse mundo. Mas veja as cartas que Paulo escreveu: a sua vida foi um sacrifício vivo. Os seus ensinamentos demonstrou que ele não abriu mão de ser um sacrifício vivo por causa de uma pessoa, por causa de Jesus. Por que, irmãos, eu estou falando sobre isso nesse dia de hoje? Porque nós temos a tendência de experimentarmos de algo sobrenatural no decorrer da nossa caminhada, de experimentarmos de um momento espetacular na presença de Deus, e achamos que aquilo é o ápice daquilo que Deus tem para nós, como nós experimentamos domingo e no sábado passado, quando estávamos aqui reunidos, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo Deus falar para nós que nós precisamos ser fascinados por Ele, e essa é uma verdade. E todos nós, unanimemente, podemos dizer que fomos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, e Ele derramou da sua graça sobre nós como igreja. Logo, nós pensamos: olha, aquilo é o ápice daquilo que Deus tem para a nossa vida, mas não é. Aquilo que Deus tem preparado para nós é infinitamente mais, e eu posso te dizer que nenhum de nós, definitivamente nenhum de nós que estamos aqui nessa noite, já experimentamos daquilo que de
fato Deus tem para a nossa vida. Porque, irmãos, eu não consigo deixar de olhar para os textos bíblicos quando pessoas, homens falhos como nós, tiveram um encontro com Deus face a face. Quando você olha para Jeremias, quando ele teve um encontro com Deus, o que ele disse? Eu sou uma criança e não sei falar. Isaías, quando ele teve um encontro com Deus, o que ele disse? Ai de mim, que vou perecer. Paulo, no caminho de Damasco, com o encontro que ele teve com Jesus, sabe, irmãos, todas aquelas pessoas que tiveram um encontro com Deus no decorrer da sua caminhada, elas tiveram a plena certeza de que ainda mais eles precisavam se santificar. E um dos pontos que nós precisamos entender desse sacrifício vivo é exatamente esse: santidade. Hebreus 12:14 vai dizer: segui a paz com 12. Aliás, 14:12. Com 12:14. Deixa eu ver. 12:14. Segui a paz com todos. Está aqui, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual? Sem santificação, irmãos, esquece. Não tem como. Entende? Esse é um ponto em que nós, como igreja, precisamos avançar. Aonde temos colocado os nossos olhos? Para quem? Para que nós temos emprestado os nossos lábios? Quantas pessoas que têm, sabe, queridos, vivido uma vida com Cristo, entregou sua vida para Jesus, mas no decorrer da sua caminhada não tem demonstrado essa santificação, não tem demonstrado, queridos, que Deus de fato mudou a vida dela. Continua no jogo do tigrinho, continua no vício da droga, continua, queridos, falando mentira, falando mal do seu irmão, continua falando palavra dobre, continua se prostituindo na pornografia, continua fazendo os mesmos erros, mas não, a Bíblia está nos mostrando que nós, sem santificação, nós não vamos ver a Deus. Esse é um fato. Se nós tivermos um encontro com Jesus de verdade, todas essas coisas precisam ficar para trás. Todas essas coisas, irmãos, precisam ficar pelo caminho. Paulo era um perseguidor da igreja, e ele abriu mão de tudo isso, de toda a teologia que ele tinha. Sim, irmãos, ele abriu mão de tudo. Para quê? Para poder ganhar a Cristo. Porque ele teve que virar. Jesus virou a vida dele totalmente ao invés do que ele acreditava. Ele perseguia a igreja, agora ele não perseguia mais, ele fazia parte da igreja. E na nossa vida, irmão, é assim. Não adianta a gente pensar que caminhar com Cristo a gente vai continuar do mesmo jeito. Em algum momento da nossa caminhada, se entregamos a nossa vida para Ele, precisamos experimentar de transformação, precisamos experimentar de mudança. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. E ver a Deus. Gênesis 3:8, Apocalipse 21:3. Ver a Deus, caminhar com Deus. Na viração do dia, Deus estava ali. Sabe, no meio das pessoas, Deus estava ali. O tabernáculo de Deus estabelecido no meio dos homens. Assim como Ele é, nós o veremos. Irmãos, é isso. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual nós não vamos ver Deus. Precisamos nos santificar todos os dias. Precisamos nos purificar todos os dias.
limpeza moral, limpeza espiritual, limpeza física, sim. Precisamos caminhar com Ele, dizer: Senhor, purifica-me, Senhor, lava os meus lábios. Como Isaías: ai de mim que vou perecer, porque os meus lábios são impuros. Aí o que Deus fez? Um anjo veio para o Atenas e tocou no lábio dele. Sabe, irmãos, é assim. É assim que Deus faz em nós. Ele tira de nós aquilo que precisa ser tirado. Mas muitos de nós, muitas pessoas não querem largar o pecado. Muitas pessoas não querem largar a mentira. Muitas pessoas não querem largar o vício. Muitas pessoas não querem largar os prazeres da carne. Mas Jesus está à porta, chamando: vem, larga essa vida dupla sua. Larga essa vida de pecado. Porque no dia que a trombeta soar, no dia que Ele nos chamar para estar com Ele eternamente, será que nós estaremos preparados? Será que nós corremos atrás de nos santificar, de dizer: Senhor, eu quero sim experimentar da boa, perfeita e agradável, da agradável, boa e perfeita, não importa a ordem. Sim, queridos, ela é boa, perfeita e agradável. Será que nós temos tudo por isso? Será que nós abrimos mão da nossa vida, abrimos mão de prazeres, abrimos mão de status, abrimos mão de tudo para poder ganhar a Cristo? Porque o que eu vejo nos discípulos foi isso. Seguir a Cristo, irmãos, é abrir mão de tudo. Não tem como ser meia boca. Ou é tudo, ou é nada. Ou você, ou nós, abrimos mão de tudo para poder ganhar a Cristo, ou então vamos continuar vivendo uma vida, medíocre nesse mundo caído. Enquanto no porvir, Deus está preparando grandes coisas para nós vivermos com Ele. João 14:1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, porque eu vou preparar um lugar, e quando eu virei, vos levarei para mim mesmo. Não existe nada, irmãos, maior do que nós estarmos uma eternidade vivendo com Ele. Um dia Jesus Cristo enviou os discípulos para uma missão, e eles voltaram todos alegres, unânimes, de que haviam curado, expulsado demônios, feito milagres em nome de Jesus. E tudo isso é bom, de verdade isso é bom. Mas Jesus Cristo falou com eles: alegrai-vos comigo, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O que tem alegrado o nosso coração, o que tem de verdade feito o nosso coração palpitar de alegria, por causa da presença manifesta de Deus em alguns momentos da nossa vida, ainda é pouco. Nós queremos a presença dEle eterna. Nós não queremos por um minuto, nós não queremos por uma conferência, nós não queremos, sabe, queridos, um dia pré-determinado, como se nós conseguíssemos predeterminar o dia em que Ele vai vir, sabe, encher a casa. Não foi porque nós jejuamos 30 dias, não foi porque nós oramos, não foi por causa disso. Essa é a vontade de Deus, e precisamos, queridos, permanecer nesse lugar. Mas sim, queridos, pela sua misericórdia, mas sim pela sua bondade. Mas eu quero te dizer nessa noite, que o nosso coração possa, queridos, gritar de alegria: Senhor, eu quero te ver, como diz a canção, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero estar contigo, eu quero gastar a minha vida nesse mundo com o Senhor, e a eternidade eu quero estar do seu lado. Mas às vezes, queridos, o que falta para nós, dentro desse apelo de um novo culto, primeiro santidade, segundo fome e sede. João 7,37, Jesus Cristo disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. João 6,35, Jesus Cristo vai dizer que Ele é o pão da vida. João 6,35, Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida.
Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Por quê? Porque se estamos saciando a nossa fome e sede com as coisas desse mundo, continuaremos a ter fome e sede. Porque o homem, Eclesiastes vai dizer, Salomão vai dizer, que Deus criou o homem com um anseio pela eternidade. Logo, tudo aquilo que você experimenta nesse mundo, seja prazeres da carne, seja qualquer coisa, seja boa, sabe, um simples comer um prato de comida que é bom, um beber um copo de água gelada quando você está sente que é bom, seja o que for, nada disso vai saciar essa fome e essa sede que Deus plantou dentro de nós, quando Ele soprou dentro dos nossos narizes o fôlego de vida, eternidade. Deus criou o homem do pó, mas soprou dentro do seu nariz o fôlego de vida, eternidade. Aquilo que Ele tem, Ele soprou em nós. E é por isso que temos esse anseio. Quantas vezes eu converso com algumas pessoas e falo: olha, essa semana para mim foi ruim, parece que tudo estava ruim, tudo acontecendo direitinho, no script maravilhoso, mas de verdade falta alguma coisa. De verdade, queridos, ainda a gente sente falta de algo, Senhor, o que é? E oramos, e jejuamos, e pedindo ao Senhor, mas só, queridos, essa vontade de que algo venha suprir, isso só vai acontecer totalmente naquele dia. Enquanto estivermos aqui, por mais que glória a Deus por isso, temos o Espírito Santo, mas nós só seremos totalmente satisfeitos, plenamente satisfeitos naquele dia. Um dia em que a Bíblia vai dizer que o choro será tirado, a tristeza será tirada, a morte será tirada, tudo será tirado, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se faz. O que falta para nós? Fome e sede. Por isso que nós vamos ver Paulo dizendo: olha, aos Filipenses, eu sei passar por necessidade, eu sei passar por fome, mas sei também viver na fartura. Eu sei passar por escassez, mas sei também viver no momento em que tem as coisas. No versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses, ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, quem saciou a Paulo? Quem fez com que Paulo fosse uma pessoa satisfeita? O que tem satisfeito o seu coração nesses dias, irmãos? Só vamos alcançar essa satisfação em Cristo Jesus. É bom nós lembrarmos que Paulo escreveu Filipenses dentro de uma prisão de Roma. Uma pessoa no fundo de uma cela, ela está dizendo: eu só preciso dele. Parafraseando, eu só preciso dele. Não preciso de mim. Não preciso dessas coisas. Eu só quero Ele. É dele que eu preciso. Porque nele eu posso tudo. Conseguiu entender isso? Primeiro ponto, novo culto. Segundo ponto, inconformados com as coisas. Paulo está dizendo assim: olha, e não vos conformeis com este mundo. Primeiro, irmãos, primeira coisa, o que tem nesse mundo? Bate a mão no peito se você é a minha vida. Eu estou aqui. Nós estamos aqui nesse mundo, né? Segundo, tudo aquilo que nos serve. Primeira coisa que nós precisamos fazer é uma autoanálise. E não podemos estar conformados de jeito nenhum com a nossa vida. Se estamos, irmãos, bem, melhorem. Se você tem orado, se tem jejuado, buscado o Senhor, melhore. Não vos conformeis com as coisas desse mundo. Segunda coisa, aquilo que nos cerca, tudo aquilo que nos cerca,
as injustiças, a corrupção, o pecado, até mesmo a religião. Tudo que nos serve. Precisamos estar inconformados, porque a justiça de Deus, irmãos, quando ela chega no lugar, tudo muda. A presença de Deus é a justiça dele. Aonde Deus chegou, você já viu a frase que fala assim: todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Aonde Jesus Cristo passou, ele transformou lugares e pessoas. Aonde Jesus Cristo passou, ele transformou. Logo, a justiça do céu se vive aqui na terra, inconformados com as coisas que temos visto. E às vezes, irmãos, nós estamos muito satisfeitos com essas coisas. Estamos muito satisfeitos com os modelos injustos que vivemos e vemos ao nosso redor. Pessoas estão morrendo nas drogas, pessoas estão morrendo nos vícios, sabe? Pessoas estão sofrendo com fome, sabe? Pessoas estão, irmãos, se perdendo em um monte de coisa, e nós estamos muito satisfeitos com essas coisas. Agora eu aprendi algo. Será que nós estamos cansados disso tudo? O ponto de partida é: cansei, não quero isso mais. Cansei, não quero viver isso mais. Quando queremos escolher algo novo, precisamos mudar a semente. Mas se estamos muito satisfeitos com tudo isso, vamos continuar do mesmo jeito. Minha vida está boa, não preciso de mais nada, está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas se nós estivermos inconformados com as coisas desse mundo, primeiro ponto, eu não vou me deixar levar, deixar com que o mundo adentre para dentro do meu coração. Eu tenho que me santificar. A gente volta no culto em que Deus quer de nós de verdade. Eu tenho que me santificar e a cada dia ter uma fome e sede da presença dele. Se nós estamos insatisfeitos com tudo isso, nós precisamos correr para Cristo ainda mais. Mas muitos de nós entramos dias e saímos dias da mesma vez. Que está tudo tranquilo. Todo avivamento que você vai ouvir que aconteceu, ele começou com pessoas que estavam inconformadas, pessoas que não se conformaram com a realidade do local, igreja, sociedade em que eles estavam vivendo. Só que nós temos um mau costume de dizer: Senhor, traga-nos o avivamento. Mas na nossa vida comum, nós não estamos fazendo nada para que isso transforme. Quanto tempo nós gastamos com a leitura da palavra? Quanto tempo nós gastamos aquecendo o nosso coração, tá? Quanto tempo nós gastamos, irmãos, em oração, aquecendo o nosso coração? Quanto tempo nós gastamos jejuando? Somos muito bons. Na prática, nós estamos muito satisfeitos. Na prática, irmãos, nós não estamos inconformados. Por quê? Porque o que na verdade nós queremos é apenas um movimento, é apenas um arrepio, é apenas um final de semana de derramar. Mas na segunda-feira não conseguimos segurar nossa língua dentro da boca. Na segunda-feira continuamos a denegrir a imagem do meu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus. Na segunda-feira não conseguimos, irmãos, replicar aquilo que aprendemos no domingo. Logo, nós não vamos experimentar daquilo que os céus têm para nós. Nós estamos muito satisfeitos com essas coisas. Está tudo bom, pastor? Desse jeito, modelo religioso que a sociedade está vivendo hoje está muito mais, está não. Tem nada bom. As pessoas estão
brincando de viver como cristãos. Muitos falam, eu sou cristão, mas na prática é pior do que o incrédulo. E o pior de tudo, tem denegrido a imagem daqueles que estão vivendo Cristo de verdade, ou estão procurando viver Cristo de verdade. E quantas pessoas que a gente vai conversar e as pessoas falam assim, eu tenho ranço, eu tenho raiva de cristão, de evangélico, por sua culpa, por minha culpa? Não, porque em algum momento da caminhada as pessoas estiveram muito satisfeitas com o seu modelo de vida religioso e confundiram e deixaram o mundo entrar para dentro dos seus corações. Mas olha o que a Bíblia está nos mostrando. Paulo está dizendo, ei, vocês querem experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não sejam conformados com esse modelo de mundo. Não sejam conformados com as coisas que esse mundo está te oferecendo, com aquilo que você tem visto ao seu redor. Quanto tempo nós temos gastado, irmãos, para que tudo isso que tem feito com que as pessoas vivam no pecado, quanto tempo nós temos gastado em oração, a fim de que isso seja erradicado, a fim de que a corrupção que paira, sabe, no meio político e no seio da sociedade, a fim de que tudo isso seja erradicado, mas nós não oramos, somos bons para criticar. Então, esse é o papel nosso como igreja. Vamos lá, igreja. Precisamos bater o nosso joelho no chão e dizer, Senhor, vem, muda a realidade desse lugar, muda a realidade dessa cidade, tira todo o principado de corrupção, tira, Jesus, tudo aquilo que tem parado, sabe, que tem feito homens, pais e famílias se perder, arranca. Nós não aceitamos isso, por quê? Porque Gênesis vai mostrar que Deus passeava no jardim e conversava com ele. Porque em Apocalipse a Bíblia vai nos mostrar que Deus, Ele vai andar e conversar e viver em meio ao mundo. Só que Deus, irmãos, Ele não habita em templos impuros. Você consegue entender isso? Deus não habita em templos impuros. Jesus Cristo entrou dentro do templo, as pessoas estavam vendendo as coisas. O que Jesus Cristo fez? Juntou a mesa, virou a mesa, expulsou os cambiadores. A minha casa será chamada casa de oração. O tabernáculo de Deus é um lugar de oração. O lugar de morada de Deus é um lugar de entrega, um lugar de sacrifício, um lugar onde nós vamos gastar nossa vida com Ele. Para finalizar, aí sim a gente volta no tema. Eu sei que tem mais. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 Coríntios 2,9. As coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que amam. Quantos que amam Jesus? Irmãos, eu posso assim dizer para vocês, baseado naquilo que a Bíblia está nos mostrando. Paulo vai dizer numa certa ocasião que ele foi ao terceiro dos céus, e tudo aquilo que ele viu não foi permitido dele. Mas quando ele vem e fala isso, em 1 Coríntios 2,9, sem dizer o que é, ele já nos dá um relance daquilo que nos diz. As coisas que os olhos não viram, você não experimentou ainda, nós não experimentamos ainda, os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Agora, irmãos, é sobre isso que nós queremos. Apocalipse 21:3, eu quero finalizar lendo essa lição, para que nós possamos entender o que tem preparado para nós. E viu um novo céu, vamos no mesmo, uma nova terra,
Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus, descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras. Eu sei que tem mais. O que a Bíblia está nos mostrando que tem mais. O que me faz acordar todas as manhãs, mesmo quando tudo dá errado, é saber que existe mais para nós. É saber que Ele está preparando algo sobrenatural para nós. Algo que a gente não pode mensurar. Ninguém pode dizer: eu já provei, eu já experimentei. Tem muito mais para nós. Então, quero dizer para vocês: olha, continue, não pare por nada, continue gastando sua vida com Jesus, mesmo quando os dias são ruins, e nos dias bons, continue. Ele tem mais, Ele tem infinitamente mais para fazer, para nos dar. E naquele dia, volto a dizer, assim como Ele é, nós o veremos. Esse será o ápice da vida, da nossa vida com Cristo. Amém? Quantos que entenderam essa palavra, fique sobre os seus pés. Nós queremos orar.